Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Nós precisamos dessas verdades no nosso coração. Porque aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama a seu irmão, a sua esposa, o seu filho, a quem vê, a Bíblia diz: o amor do Pai não está nele. E se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Nós precisamos ver essas verdades e clamar. Nós precisamos também, meus queridos, de coração de carne, porque coração de carne é fundamental para a gente adorar a Deus. E é interessante que esse texto aqui diz que quando o profeta profetizou, as coisas aconteceram. A vida voltou. Os ossos deixaram de ser meros ossos secos. E de repente havia carne, havia tendões. Ah, que coisa bonita isso aqui. Eu já vi tantos lares em que parece que era um vale de ossos secos, e de repente a graça de Deus começou a se revelar, e a carne começou a surgir, e de novo os afetos começaram a surgir, a sexualidade começou a surgir, a alegria começou a surgir, a bênção começou a voltar, Deus fazendo coisas em casa, restaurando famílias, esse processo de Deus. Quando ele terminou de profetizar, a pele se estendeu sobre cada um deles, mas não havia o Espírito. E o texto nos diz que também, ele disse: profetiza ao Espírito e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu acho que nós de vez em quando temos que parar em casa e dizer: Deus, o Senhor tem que soprar aqui, primeiramente no meu coração. Porque eu tenho aprendido uma coisa interessante, meus queridos irmãos. Às vezes a gente, como povo de Deus, acha que Deus pode fazer um milagre na vida de qualquer pessoa, mas a gente tem dificuldade para que Deus possa fazer um milagre no nosso próprio coração, principalmente quando se trata de ternura. Nós precisamos da graça de Deus. Esse texto que está dizendo é que Deus é que faz, Ele que profetiza, Ele que manda, Ele que restaura, Ele que troca o coração nosso. Não é processo humano, não é um fazer nosso, é um fazer divino, é Deus fazendo em nós. Às vezes o nosso coração vai muito longe, endurece de uma forma brutal. Já vi homens e mulheres que perderam completamente a capacidade da sensibilidade. Já vi líderes espirituais perdendo sensibilidade. E Deus nos livre de um coração assim, de um coração duro, de um coração sem sensibilidade. Para mim, a ausência de sensibilidade, de enternuramento, de afeto em casa é pior do que a morte. Nós precisamos clamar ao Senhor: Deus, converta o meu coração. Deus, sopra o teu Espírito em mim, me faça reviver de novo. Existem muitos casais que estão precisando disso, de um sopro de Deus para a paixão voltar de novo, de um sopro de Deus para o afeto voltar de novo, para o perdão ser restaurado, acontecer, para a manifestação da bondade de Deus surgir em nós. Isso é promessa de Deus, meus queridos. Olha o que Deus está dizendo: eu vou dar um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra. Às vezes a gente ora muito por muita bobagem, mas às vezes a gente deixa de orar por aquilo que a Bíblia diz que a gente deve orar. Eu já vi tantas orações absurdas na vida, pelas quais eu não posso dizer amém, e não disse. E há promessas de Deus que a gente deixa de orar. Sabe que é a oração mais eficaz que existe? É a oração que você faz baseado na promessa de Deus. Você abre a palavra de Deus, você está vendo Deus dizendo, dando uma promessa para você, você diz: Deus, essa promessa é para a minha vida. E eu preciso disso aqui. Então faz em mim, Senhor. Assopra no meu coração, ó Espírito de Deus. Faz isso em mim. Porque não é um fazer humano, é um fazer divino. Não é a autoajuda, é a ajuda de Deus em nós. É isso que nós precisamos. Isso é o Evangelho. Eu vou dizer para vocês mais, meus queridos. Eu não creio na possibilidade da preservação da nossa fé nos nossos filhos, se Deus não colocar em nós processo de enternuramento. Seus filhos não vão entender o amor do Pai, o amor de Deus sobre eles, se eles não entenderem vocês, não virem em vocês o amor de Deus presente.
É necessário que Deus se manifeste na sua vida. Se há uma coisa que esta geração não suporta, é uma linguagem lógica e racional, desconectada de uma linguagem afetivo-sensorial. Não tem jeito. A nossa verdade tem que passar pelo pressuposto dos afetos. E não há nada mais bíblico do que isso. Deus precisa fazer algo em nós. Não só por causa da nossa sobrevivência, mas porque o amor que Deus tem colocado no nosso coração precisa se perenizar nas nossas gerações. Existem muitos filhos desconectados afetivamente dos pais. Isso é uma coisa que vai afastar tais filhos de Deus, é essa desconectividade. Deus precisa nos conectar uns aos outros. Deus precisa me converter ao coração da minha filha e do meu filho. Deus precisa me converter ao coração da minha esposa sempre. Para quê? Para que os netos, que a Sara tanto deseja que venham, né? Quando vierem, percebam Deus em nós. E digam, valeu, é isso aqui mesmo, é por aqui que tem que andar. O Evangelho, ele se autentica quando a linguagem da afetividade se revela nele. Não existe maturidade espiritual se não existir maturidade emocional. Lembre-se disso. Isso é promessa de Deus. Você gostaria de orar hoje por você? Você gostaria hoje de orar pela sua família, pela sua história, pela sua biografia, pela sua geração, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pedindo para que Deus te dê um coração de carne em relação a eles, a elas, a sua esposa, ao seu marido? Quem sabe? O que nós estamos precisando de orar? Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Mas não saia daqui sem dizer, Deus, hoje tem uma promessa aqui para mim. E eu preciso dessa promessa se cumprindo em mim. Muda o meu coração duro e me dê um coração de carne, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Eu gostaria que você também quisesse orar. A oração que eu vou fazer é uma oração genérica. A oração que você faz é uma oração específica. A oração que você faz, ela tem nome, ela tem cheiro, ela tem forma, ela tem cor, ela tem geografia. Então, ore por isso. Deus, obrigado, Pai, pela promessa que essa palavra nos dá. E o Senhor está desejoso de fazer isso em nós, Pai. De tirar de nós um coração endurecido, um coração sem afeto. E restaurar em nós a capacidade de sensibilidade, de enternuramento, de afetividade. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, estende sobre nós a Tua graça, Senhor. Ó Deus, nós precisamos de cirurgia, Pai. Nós precisamos de transplantes. Às vezes, ó Pai, se torna muito difícil nosso coração duro. E sem a Tua graça, ó Deus querido, nos movendo, sem o poder do Teu Espírito soprando em nós, a vida que vem do Teu trono, e vem do Teu Espírito, não vai acontecer em nós, Pai. Nós precisamos desesperadamente disso. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e socorra-nos, atenda-nos. Ó Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, as nossas necessidades. Tem misericórdia de nós e atenda-nos. Para a honra e glória do Teu nome nós te pedimos. E que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, desse Deus Trino que ama vocês, irmãos, e que está interessado em revitalizar a vossa história, que esse Deus Trino se revele em vocês, com o mesmo afeto com o qual Ele convive junto. E que o Senhor se manifeste sobre cada uma família, sobre cada uma história, sobre cada uma vida. E que Deus atenda as orações que foram feitas aqui, em nome de Jesus. Amém.